Graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós também nesse momento aqui de comunhão, né? Embora seja digital, mas ainda a gente se reúne com um só propósito, né? De que Deus fale conosco por meio de sua palavra, que Deus fortaleça o nosso caráter, que a graça de Deus desenvolva o nosso caráter em Cristo Jesus, né? Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito de sede, né? Sede da eternidade. Minha amiga Lídia, boa noite. Tudo bem? Eu quero fazer uma breve leitura aqui em Isaías, capítulo 55. O áudio tá legal para vocês? A altura do áudio, como é que tá aí? Tá tudo bem? Oi, Cristiane, tudo bem? Maravilha, graças a Deus. Eu quero fazer aqui uma reflexão, então. A gente, lembrando quando Jesus teve aquela conversa com Nicodemos, né? Vocês devem se lembrar ali em João capítulo 3, né? João capítulo 3, Jesus tem um diálogo, uma conversa com Nicodemos. Nicodemos, vocês sabem, ele era uma pessoa muito importante, né? Ele fazia parte do Sinédrio, que era ali os 70, que tinha até poder de mandar matar se fosse o caso. O poder deles era moderado pelo poder de Roma, né? Simplesmente o poder romano é que poderia aplacá-los, né? Pará-los de alguma forma. Mas o Sinédrio, esses 70 homens, eles tinham muito poder, né? E o Nicodemos, ele tinha, né, cadeira lá no Sinédrio. É a mesma coisa que hoje você está diante de um senador do governo israelense ou diante de um ministro do STF. Ele era uma pessoa muito poderosa, né? E ele procura Jesus no calar da noite, né, e chama Jesus de mestre. Observa que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, porque ele vai dizer que estava balizado, né? Ele estava calcado, por assim dizer, com os sinais, as maravilhas, aquilo que Jesus estava operando, e ele achou aquilo muito interessante e falou: de fato ele tem que vir da parte de Deus para operar os sinais que ele opera. E ele foi ter uma conversa com Jesus. E nessa conversa com Jesus, Jesus já dá um checkmate para ele. Falou: olha, se você quiser ver o reino de Deus, se você quiser ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo, né? Porque se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. E o Nicodemos ficou um pouco perdido nessa conversa de Jesus, né? Falou: mas como, né? Eu já estou velho, como é que eu vou nascer de novo, né? Como é que eu vou entrar dentro da minha mãe novamente e nascer de novo, né? E Jesus pega e agora Jesus fala: olha, você precisa nascer da água e do Espírito, né? Porque todo mundo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? E depois Jesus vai usar uma outra figura de linguagem para falar a respeito do vento, para falar a respeito do Espírito Santo. Depois ele fala: porque Deus, o Deus Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A revelação de Jesus, Jesus não apenas revela Deus Pai. Cristo é a revelação plena de Deus, né? Em Cristo a gente tem a revelação da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você observar, sempre essa dinâmica acontece nos discursos de Jesus. Os teólogos chamam, né, eles usam uma palavra para falar a respeito da Trindade que é bem interessante. É a palavra pericorese, né? A palavra pericorese dá a entender uma dança de roda, né? E aí é como se Deus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles dançassem, né, em torno, né, uma dança de amor, né, nos envolvendo com o seu amor. Sofonias 3, na Bíblia Viva, não a nova Bíblia Viva, mas a antiga Bíblia Viva, o profeta dizia assim: o que é isso que eu ouço? É um coro, né, cantando alegres canções? Aí alguém responde: não, é o Senhor mesmo, bradando e vibrando por causa de vocês, com uma canção feliz. Não, é o Senhor mesmo. Então essa ideia de dança, né? A Bíblia diz que por um pecador que se arrepende, a festa perante a face dos anjos.
Às vezes nós dizemos que por um pecador que se arrepende, os anjos fazem festa nos céus. Mas o que está escrito é que a festa perante a face dos anjos. Quem está perante a face dos anjos é Deus mesmo quem faz festa, né? É Deus mesmo quem celebra por um pecador que se arrepende. O prazer de Deus está nisso, né? Um coração contrito e quebrantado, esse Deus não despreza. Então, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus faz esse apelo para Nicodemos, e o que a gente entende é que Nicodemos se torna um discípulo de Jesus, embora ele se torne um discípulo um pouco distante, né? Ele era da seita dos fariseus, então ele tinha um status social muito pesado, né? E ele fica um pouco temeroso com relação às críticas. E na semana, né, da Páscoa nós vimos que Nicodemos, então ele toma postura, né, e faz compras ali junto com José de Arimateia para ungir Jesus, bem como eles compram uma sepultura nova para Jesus. E nesse diálogo então Jesus faz esse apelo, né, para que Nicodemos tivesse uma visão espiritual, uma visão de eternidade, ele precisaria nascer de novo. Ora, a concepção de nascer de novo, né, a concepção de nascer de novo, ela é uma concepção de morte e de uma nova vida, uma vida que ainda não foi vivida. Se a gente quiser viver de fato o reino de Deus e ver o reino de Deus, a gente tem que entrar num ritmo eterno, né? Entrar em um ritmo eterno. A gente tem que passar a viver submisso à eternidade. A gente tem que passar a viver com esse olhar dentro da eternidade. Caso contrário, a gente vai cair, né, da qualidade de vida ou da vida eterna que Deus quer que a gente viva, e vai viver de acordo com as coisas ali temporais. Em seguida, depois desse diálogo com Nicodemos, nós vemos Jesus dialogando novamente agora com a mulher samaritana. A gente sabe que o samaritano não se dava com os judeus, porque os samaritanos eles eram um resquício, né, das 10 tribos que haviam sobrado, né, e que eles haviam se misturado com os sírios, e eles já não eram mais judeus pedigree, né, eles haviam se misturado, se dado em casamento com os sírios, eles haviam mudado o jeito de adoração que era próprio do modelo de adoração dos judeus em Jerusalém. Eles mudaram o jeito de adoração, e os judeus não compartilhavam nada com os samaritanos, e Jesus em sua jornada passa pela região de Samaria e tem sede, né? No que ele tem sede, ele para junto ao poço, né? E ali os discípulos saem para comprar comida, e nesse intervalo, ao meio-dia, vem uma mulher pegar água naquele poço. E aí Jesus pede de beber para essa mulher, e pedindo de beber para ela, né? Ela falou: mas como? Você sendo judeu pede água a mim, que sou samaritana? E aí Jesus inaugura um diálogo maravilhoso, né, com ela, falando: se você soubesse quem é que te pede de beber, eu te daria água para beber, e a água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede, né? Você nunca mais vai ter sede. E ali eles começam a conversar. Jesus mostra que ela tinha um problema de relacionamento, ela já havia tido 5 maridos. Também há algo importante ali, porque marido, né, é a palavra Baalim, né, que vem de Baal, que vem de Senhor, né, e essa mulher já havia tido 5, né, maridos, e trazendo esse simbolismo também que ela tinha uma sede, né, de eternidade, que ela tinha uma sede de Deus, que ela estava suprindo em idolatria, né? E por isso a confusão no sentido relacional que ela havia estando vivendo já há bastante tempo. E aí Jesus pede para ela água, e eles começam esse discurso maravilhoso que vai desembocar num assunto de adoração, né? Quando ela pergunta qual era o lugar geográfico em que se deveria adorar. E aí Jesus fala para ela: olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses adoradores que o Pai procura. É esses adoradores, essas pessoas que servem a Deus em espírito e em verdade, são esses que o Pai procura, né? Então Deus procura em nós uma adoração, uma vida, né, que é em espírito e que é em verdade. Quando a gente fala em espírito, é essa adoração com foco naquilo que é eterno, né, e não nas coisas temporais. Essa mulher estava colocando então o foco dela
né? A aspiração de vida dessa mulher estava em cima das coisas que são passageiras. Ela estava buscando significado para a vida dela em cima daquilo que vai perecer, daquilo que vai passar. Se você busca o sentido da sua vida, né? Se você busca o sentido da sua vida em casamento, em relacionamento, em filhos, em concurso, em um trabalho, em status, em coisas, você vai observar que mais cedo ou mais tarde você vai ficar frustrado. Qualquer pessoa que seja sincera vai perceber lá no fundo do seu coração que ele não foi criado de fato para essa terra. Em cima disso, né, eu estava me lembrando aqui de um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Até fiz uma postagem ainda há pouco aqui no Instagram do Ministério Religare, com esse texto que eu quero ler para você agora, e a gente vai meditar nesse texto aqui que o C.S. Lewis escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai falar sobre a via cristã, como os cristãos, né, cristãos autênticos, discípulos de Jesus, eles veem a vida e eles veem a eternidade. Ele vai dizer assim, olha, preste atenção aí na leitura. O que os cristãos dizem com relação à vida, né? Qual é a via cristã de se enxergar a vida? As criaturas, ele vai dizer, as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Existe água, né? A composição do patinho, né? As suas nadadeiras é próprio para nadar. Então existe a água para o patinho nadar. O homem sente desejo sexual. Existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e sugerir a verdadeira satisfação. Se assim for, tenho de tomar cuidado, por um lado, para nunca desprezar as bênçãos terrenas, nem deixar de ser grato por elas. Por outro, para nunca tomá-las pelo algo a mais, do qual são apenas cópia, o eco ou a miragem. Tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Tenho de fazer com que o principal objetivo de minha vida seja buscar essa terra e ajudar outras pessoas a buscá-la também. Isso aqui é maravilhoso, né? O que ele está dizendo aqui nesse texto que a gente acabou de ler aqui do C.S. Lewis? C.S. Lewis é aquele escritor que escreveu Crônicas de Nárnia, né? Crônicas de Nárnia. E aqui esse livro, esse pequeno texto que eu acabei de ler, está no livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Maravilhoso. Eu recomendo a leitura desse livro. O que o C.S. Lewis está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, a natureza não frustra. Né? A natureza não frustra. Toda a criação, ela encontra a sua própria finalidade. Né? Só que o homem, né, vai dizer lá em Eclesiastes 3, versículo 11, o homem tem a eternidade plantada dentro do seu coração. Só que ele anda desapercebido quanto a essa eternidade que está plantada dentro do seu coração. Ele anda como que dormente, né? Como que insensível à eternidade que está plantada dentro do seu coração. Logo, o desejo mais amplo, mais profundo, mais sincero, mais verdadeiro, mais real do ser humano é o desejo de Deus. Santo Agostinho vai dizer que existe uma fome dentro do coração do homem, uma fome do tamanho de Deus. Só Deus para saciar a fome que há no desejo do coração do homem, né? Só Deus para satisfazer esse desejo. Logo, aquilo, né, que se esse desejo que há dentro do meu coração, que é sincero, que é verdadeiro, que é da eternidade, que é próprio de Deus, né?
se eu desejo isso, né, eu não posso confundir esse desejo com as coisas criadas. Porque as coisas criadas, o que o C.S. Lewis vai dizer aqui, são uma cópia, né, são um eco, né, eu diria que é um prenúncio, né? É um ensaio, todas as coisas criadas. Veja, quando você come uma boa comida, uma comida gostosa, você não deve achar que a realização, a satisfação máxima da sua vida esteja naquela comida, porque aquela comida daqui a pouco vai passar. Né? E se a gente achar que a satisfação máxima da nossa vida está naquela comida boa, daqui a pouco você vai cair na concupiscência da carne, conforme falamos aqui na última live, que é essa desordem, né, que há então de você tentar satisfazer esse desejo de eternidade comendo. O que vai acontecer? Você vai ficar obeso, você vai crescer para os lados e vai ficar infeliz nessa vida tentando buscar satisfação nesse bem, né? Isso vai passar, e daqui a pouco vai sentir fome novamente, né? É o que estava acontecendo com aquela mulher, ela estava com sede. Veja, a sede, gente, se a gente não beber água, a gente vai desidratar. Isso é comprovado. Uma pessoa que fica muito tempo sem beber líquido, ele vai começar a ter alucinação, né? A pessoa não vai ficar bem. Então, esse desejo de se hidratar, o que a Bíblia vai nos mostrar? Que essa sede, né, terrena, que é bom, né? Você tá lá com calor, você bebe uma água geladinha, gostosa, aquela satisfação que aquela água dá, isso é só um prenúncio da eternidade. Quando você come uma boa comida, quando você deita numa cama macia, você não deve pensar que esse conforto aqui é para esse tempo, mas ele é um ensaio, ele é um anúncio, ele está dizendo para nós assim, olha, seja grato por esse momento, por essa cama macia, por esse cobertor gostoso que você está deitando, né? Mas lembre-se que o verdadeiro conforto é o Senhor, esse conforto passa, ele é passageiro, mas o nosso verdadeiro conforto é o Senhor, né? É o Senhor. Da mesma forma, você ter um bom casamento, né? Você ter aquele prazer daquele relacionamento com o seu cônjuge, né? Aquele momento gostoso ali de afeto, né? Ele é só um prenúncio, ele é só uma cópia da eternidade, né? Ele é só um ensaio do prazer do relacionamento eterno que nós vamos ter com Deus, né? Então, para a gente não se confundir nessas coisas, né? Ali você vestir uma boa roupa é gostoso, mas o prazer, a satisfação da nossa vida não está nisso. O foco, o sentido da nossa vida não está nessas coisas. Por isso, se você tem, graças a Deus, seja grato por Deus, em Deus, porque você está podendo usufruir daquele momento, daquela boa comida, daquela boa amizade, daquela boa música, mas não colocar o foco da sua vida nessas coisas que passam, que perecem, que acabam, né? É o que o autor aqui de Eclesiastes 3 vai dizer. Olha, Deus plantou a eternidade dentro do nosso coração, né? Mas a gente anda desapercebido com ela. A vida, a criação, os antigos já diziam que ela é uma espécie de sacramento, né? Você vê uma bela flor, né? Aí, o que aquela bela flor está te transmitindo, né? Qual é o verbo daquela bela flor, né? Aquele momento gostoso, né? Quando você bate o olho na criação, na natureza, aquela sensação. Se você observar, a natureza faz isso muito bem. A Bíblia, né? Paulo vai dizer que o poder invisível, a glória de Deus está revelada nas coisas criadas, né? Então toda a criação de Deus é como se fosse um vitral, né? As capelas antigas, né? As capelas antigas, eles faziam vitrais com desenhos ali, né? Com desenhos sacros. Quando o sol vinha, né? Naquelas vidraças, refletia do outro lado. O que dava a capacidade para que as pessoas vissem o desenho que estava no vidro era o sol batendo ali atrás, né? Então toda a criação, ela é como se fosse a vidraça. A luz da glória, a luz de Deus, né, que emite, né, que passa pela criação, é o que nos dá a sensação de eternidade, é o que nos dá uma percepção de eternidade. É como quando você ouve uma boa música, né? Quando você ouve uma boa música, a música ela tem essa percepção, né? Quando a música é boa, né? Quando a música é boa. Eu vou falar de novo, quando a música é boa, porque tem música que é infernal, aquilo só bagunça a mente da gente, é terrível, né? Só inflama o exterior, não te remete a nada da eternidade, né? Eu falar em música boa, depois você coloca aí no YouTube ou nessas plataformas digitais. É uma das minhas músicas preferidas. Parece que eu entro dentro do céu quando eu a ouço, né? Jesus, a alegria dos homens.
Johann Sebastian Bach, né? Johann Sebastian Bach. Jesus, a alegria dos homens. Ouve essa música aí que parece que você está entrando dentro do céu, né? Parece que você está entrando dentro da eternidade. Então, toda a criação, né? Ela tem a capacidade, a Bíblia vai dizer que Deus permeia todas as suas obras. Então a criação ela faz isso, né? Então quando você olha a beleza da criação, naquele momento ali, aquela sensação gostosa daquela imagem que está ali, se você observar, aquela beleza, ela está nos remetendo à eternidade, ela está nos remetendo a Deus. Então aquele momento, aquele prazer, aquela satisfação, ela é um ensaio, conforme o C.S. Lewis disse, é uma cópia, é um eco da eternidade, né? Aí você imagina, né, toda a nossa jornada de santidade, toda a nossa jornada de santificação é ir tendo, saboreando, né, os poderes do mundo vindouro, é saboreando a eternidade, porque a gente não tem noção, é uma forma lateral, unilateral, é como Paulo disse, é olhar como num espelho, né? É olhar como num espelho. O espelho que Paulo está falando aqui, que ele está dizendo, é porque eles batiam metal de bronze para que a pessoa visse o seu reflexo. Mas o reflexo não é dentro dessa tecnologia que foi desenvolvida dos espelhos que nós temos, da câmera que a gente tem, que a gente pode se ver com mais perfeição, né, do que os espelhos antigos. Então os espelhos antigos davam um reflexo um pouco embaçado, um pouco disforme, né? Então o máximo que a gente chega agora, né? O máximo que a gente chega agora é contemplar um pouquinho, é degustar um pouquinho dessa eternidade, mas a gente não tem noção da glória que está reservada para nós. A gente ainda não tem noção da coroa que está reservada para nós, do tipo de experiência, do dinamismo que vai ser estar diante de Deus, né? A música que a Thaís cantou aqui no comecinho, né, um hino da harpa, né, essa música diz, olha, às vezes eu me percebo cansado nessa vida, né, cansado porque eu estou cansado de saudade, eu quero a minha pátria, né, e o C.S. Lewis vai dizer aqui nesse texto que ele coloca, né, ele vai colocar aqui dizendo que eu preciso manter vivo em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal. O meu trabalho de santidade, de santificação, é manter vivo a chama, o desejo, a aspiração pela pátria celestial. Aqui eu sou um peregrino, a minha verdadeira pátria, a minha verdadeira essência, a minha verdadeira identidade está lá escondida juntamente com Cristo em Deus, né? Então aqui eu vou peregrinando e mantendo viva a chama, o desejo, o calor pela eternidade. Isso é realidade, gente. Isso aqui a gente está tocando mesmo, de verdade, na eternidade, O resto é passageiro, o resto é ilusão, né? A gente vai usufruindo dos sabores, dos gostos, né? Mas sempre sem esquecer, né, que ele é simplesmente uma trombeta tocando. Aquele pudim de doce, de leite condensado que a gente come, que coisinha gostosa, aquele café bem passadinho, fala, que sabor gostoso. Imagina, né, como vai ser no céu, né? Então a sede que aquela mulher tinha, e a sede que Jesus tinha, a sede de Deus, né? A sede de Deus, quando Jesus estava pregado lá na cruz, quando Jesus ficou pregado lá na cruz, ele bradou, eu estou com sede, eu quero água. Né? Deus estava com sede. A sede de Deus é que eu e você, que nós juntos possamos beber dessa água, dessa fonte de vida eterna que jorra para a eternidade. O desejo de Deus é saciar o mais profundo, o mais íntimo no nosso coração. Como eu já falei aqui várias vezes, repetidas vezes, não canso, né, de falar essas coisas. Se você, de repente, você já teve essa experiência de desejar muito um bem, um carro, né? Eu quero muito aquele carro ali é bom, é confortável, eu quero ter aquele carro ali, né? Quando você entra naquele carro, você dirige ele uma semana, né? Pronto, ele já não tem mais tanta graça. Aquele desejo dele já passou. Você está sentado ali num carro com um bom conforto, sua família está confortável, é um carro seguro, é um carro bom, mas daqui uma semana, né? Daqui uma semana aquele desejo já passou. Né, e você já se acomodou, né? E os olhos, o autor de Eclesiastes vai dizer que os olhos não se cansam de ver. Daqui a pouco, né, aparece outro carro e aí os nossos olhos vão na direção daquele outro carro. O apóstolo Paulo vai nos ensinar
o contentamento, né? O apóstolo Paulo também vai nos dizer que se alguém quiser ser rico nessa terra, né? Que se alguém quiser ser rico, né? Ele vai afundar, vai chafurdar a sua alma em toda espécie de coisas ruins. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que você não deve trabalhar bem? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você colocar a finalidade da sua vida nas riquezas, as riquezas a ferrugem vai comer, o tempo vai devorar. Os gregos foram muito felizes quando eles definiram, a gente mais adiante um pouco, ou talvez a partir da próxima live, não sei, se assim Deus quiser, né? Eu não vou colocar data porque as coisas são do jeito que devem ser. Mas os gregos foram muito, o que eu estava dizendo é que a gente vai trabalhar um pouco o significado de tempo. Eu tenho refletido, eu tenho meditado já faz algum tempo, né, a esse respeito, porque à medida que a gente fala de eternidade, nós precisamos aprender a viver aqui nessa terra com o ritmo da eternidade, né? Os coaches, os tutores, essas pessoas todas, né? E eu até me incluo entre eles, eles têm ferramentas que aferem como é que a gente está usando o nosso tempo para poder dedicar melhor o tempo. Eu acho elas boas, né? Mas elas são inúteis, em certo sentido. Elas são uma boa métrica, né? É um bom sistema de avaliação para ver como eu estou gastando o meu tempo. Mas elas é um pouco inútil em que sentido? Quando não nos conecta com a eternidade. Porque quando a gente aprende a ritmar, começar a aprender a ritmar a nossa vida pela eternidade, né, você vai observar que a primeira coisa que a ritmar a vida pela eternidade, o tempo conforme a gente vive hoje, ele é muito angustiante, ele é muito opressor, ele é muito estressante, né? Você já teve essa sensação de ser oprimido, né, de ficar angustiado por causa do tempo, de modo que a gente fala, eu não tenho tempo, eu estou tentando superar aqui, mas eu não consigo ter tempo, né? Eu não consigo ter tempo. E o tempo assim, né, de forma que a gente elabora as coisas, daqui a pouco o tempo já passou, e aí a gente não consegue realizar, né? Por que isso acontece? Porque a gente está dentro, né, fechado por essa dimensão terrena de tempo, de Cronos. E aí os gregos, eles foram muito felizes ao tratar dessa questão, porque ao analisar o tempo como eles fizeram um mito do tempo, né? E eles deram um mito do tempo chamado Cronos, né? Por isso nosso horário, a gente fala cronologia, né? A gente mede o tempo chamando o mito, o nome do mito que os gregos deram, que é o Cronos, né? E o que Cronos fazia? Cronos comia os seus filhos, engolia os seus filhos vivos. Então o que o tempo terreno, né? Porque a gente vive no espaço e no tempo, é assim que a gente vive aqui, a gente está submisso a essa realidade. Então o tempo precisa ser superado, nós precisamos superar o tempo. E como é que nós só podemos superar o tempo? Com a noção de eternidade, conectados, ritmar a nossa vida com a eternidade, com a vida que Jesus veio trazer para nós. Então Cronos, ele ia engolindo os seus filhos, né? Ele ia tendo filhos, na hora que o menino nascia, ele engolia os seus filhos. E é isso que o tempo faz. Ele nos engole, ele nos devora, né? Se você observar, até outro tempo atrás, né? Até 36 anos atrás, eu era um bebezinho bonitinho, né? Agora o tempo tá me devorando e eu tô ficando esse caco, né? Vai fazer o quê? Assim mesmo, né? Já tá enrugando para todo lado, né? Eu tô rapando minha cabeça, mas os cabelos brancos estão aí, né? O tempo nos devora, é isso que o tempo faz. Ele engole, né? Então a gente precisa superar o tempo. A gente precisa superar o tempo com algo que ele não pode devorar. E o que ele não pode devorar? Ele não pode devorar a eternidade. Por isso a vida que Jesus veio nos trazer, o tempo não pode devorar. A morte não pode matar o tempo, a vida que Deus veio nos trazer, né? Aquilo que João vai dizer, né? Que aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Então, a única forma de superar o tempo e de não ser devorado e de não passar com ele é ritmando a nossa vida em Cristo, ritmando a nossa vida na eternidade, né? É a única forma que a gente tem de superar o tempo. E aí foi Zeus, né?
Zeus com os irmãos de Cronos, os tios dele, né? Ele passou um tempo, porque a mãe de Cronos, a mãe de Zeus, o que ela fez, né? Na hora que ela estava lá cansada de Cronos estar o tempo todo engolindo seus filhos, né? E aí ela pegou e falou: eu vou tapear ele, colocou uma pedra, embrulhou aquela pedra nos tecidos, né? E deu para ele, né? E aí ele engoliu aquela pedra pensando que era o seu filho. E aí, né? Porque o tempo faz isso. O tempo ele não sabe saborear as coisas. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é negro, se você é azul, se você é verde, se você é amarelo. O tempo não faz acepção de nada, não faz acepção de pedra, não faz acepção de flor, de vegetal, de animal. O tempo não faz acepção de nada, né? Ele engole tudo, ele devora tudo. Então a mãe de Zeus foi lá, deu uma pedra para o Cronos engolir, o Cronos engoliu aquela pedra, né? E aí ela pegou, escondeu o seu filho e deu o seu filho para os seus tios criarem. E os seus tios, os ciclopes, né, forjaram do fogo, né, uma arma para Zeus, né, que foi esse que escondeu, que era o raio, né, que era a luz, né. Eles tinham na luz essa dimensão, esse símbolo de eternidade. E para nós, né, Jesus é a nossa luz, né, Jesus é a nossa eternidade. E assim o Zeus pode superar o seu pai Cronos, né, e tirar ele de circulação, né. E a única forma que a gente tem de superar o Cronos, de superar esse tempo, é com a luz da eternidade, é com a luz de Cristo Jesus. Então quando a gente consegue ritmar a nossa vida na eternidade, a gente começa a superar o tempo. E aí como é que a gente vai fazer isso? Segundo C.S. Lewis aqui, nesse texto que a gente leu, é desejando ardentemente a nossa pátria, a nossa terra natal, porque a gente não foi criado para essa terra, né? Se você for sincero, se você observar o sentimento mais profundo ali do seu coração, a verdade mais profunda do seu coração, você vai observar que nada nessa vida te satisfaz, nada nessa vida te satisfaz. O trabalho não te satisfaz, né? Às vezes a gente luta tanto por um trabalho, né, por um emprego, e aí quando você chega lá, você observa mesmo que aquilo ali não te realiza, aquilo ali só te cansa, né? Já estou ficando cansado desse trabalho, então eu preciso trabalhar. A única forma de trabalhar aqui é trabalhar à luz da eternidade. O que Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? Então fazer as coisas para a glória de Deus, viver diante da face de Deus, é a saída que a gente tem para o tempo, é a saída que a gente tem para viver nessa dimensão da eternidade. Então Jesus usou, né, esse símbolo da sede daquela mulher, né? Primeiro ele falou com Nicodemos, né, que foram dois diálogos ali paralelos, né, falando com uma pessoa de alta estima, é necessário nascer de novo. Então, como é que a gente nasce de novo? Pelo Espírito. Pelo Espírito. E a gente entra dentro dessa dimensão do reino. Depois ele dialogou com essa mulher, falando, né, com ela a respeito da sede dela, onde ela estava buscando a satisfação para a vida dela, né? E aí a gente tem aquela mulher ali, ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava com ele agora não era o dela, né? Não era o dela, ela estava com rolo, né? Ela estava vivendo provavelmente em adultério. Então ela já tinha 6 maridos. E agora ela tinha a oportunidade de satisfazer a sua sede, né? E entrar para a eternidade através da adoração com o seu 7º marido, que é Cristo, né? Cristo é nosso marido. Cristo é o nosso marido. Cristo, esse sim, esse Senhor nos satisfaz, né? Esse Senhor nos deixa pleno. Esse Senhor nos faz frutificar para a vida eterna, né? Então ela estava fechando um ciclo de 6, né? Se você já observou a forma do caixão, você já viu como é que é muito inteligente a forma do caixão. O caixão tem uma forma sextavada, né? É como se ele tivesse 6 lados, né? Por que 6 lados? Porque a pessoa, né, a gente tem essa vida para viver, a gente tem essa vida para nos formar, né? Esse tempo aqui é para formar. Quando a morte chega, ela fechou uma forma, né? De modo que o galardão eterno, né, Deus vai galardoar, né,
na eternidade, Deus vai galardoar na eternidade a forma, a personalidade, a santidade, a santificação que a gente alcançou nessa vida, né? Então o caixão, a morte tem esse sentido sextavado, lembrando dos 6 dias da criação, né? E lembrando também que na simbologia, na numerologia bíblica, 6 é o número do homem. Então o caixão é uma forma sextavada, né? Isso é bem interessante. Agora, em Cristo Jesus, né, que a necessidade do novo nascimento é a morte do velho eu, esse fechamento aconteceu, né? E a gente entrou para esse mundo de perfeição, né, que é o segundo Adão, que seria o 7º homem daquela mulher samaritana, que é essa contemplação de perfeição. A gente só encontra isso em Cristo Jesus. O número 7 é o número da perfeição, é o dia, então, de Deus, é o dia que Deus descansa de todas as suas obras que como Criador Ele realizou, né? E aí, dentro dessa sede dessa mulher, também estava a sede de Jesus. Ele pede para ela água, ou seja, ele está pedindo a vida dela. A sede de Jesus, né? Quando ele estava lá, então, na cruz, ele fala, me dá água. Aí levaram vinagre até ele. A sede de Jesus é para que eu e você tenhamos uma vida santa. A sede de Jesus é para que eu e você sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. A sede de Deus é essa, né? A sede de Deus é esta, né? De nos ter para Ele, de que a gente se derrame nele. Essa é a sede de Deus. E a nossa sede é de ser plenos em Deus, né? É essa a nossa sede. É o único caminho, é o único lugar onde a gente vai encontrar contentamento, onde a gente vai encontrar plenitude, é em Deus e em nada mais, né? Então Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Ele enriqueceu o mundo de bens, né? Você tomar um banho numa cachoeira, você vê o sorriso de um filho, né? Como é gostoso você ver um sorriso de um filho, você dá um abraço na sua esposa, no seu cônjuge, né? Você contemplar os seus pais, os seus amigos, todos esses bens, né? Não cabe, se você for pegar uma célula humana, né? Se você for pegar uma célula humana e for destrinchar só a fita de DNA que tem dentro daquela célula, você vai passar dias e dias e dias, vai escrever livros e livros e livros só destrinchando a quantidade, a riqueza de bens que existe em uma célula. Em uma célula, né? Não vai existir palavras nesse mundo para poder descrever a riqueza que tem em uma célula humana. Deus enriqueceu o mundo de todas as formas. O mundo está carregado de bens, né? Agora, não dá, o bem que Deus plantou nesse mundo, ele é indizível, não dá para ser colocado em palavras. O que a gente pode noticiar? O que a gente pode falar? A gente pode falar do mal que existe no mundo. Por isso existe jornal, por isso existe Jornal Nacional, né? O que o jornal faz? Ele vai noticiar o que está dando errado, né? O que está dando errado, o que deu de errado no seu dia, você pode falar. Agora, todo bem, toda bondade, toda beleza que Deus cercou o nosso dia, a gente vai ter que ter a eternidade para falar de toda essa beleza, né? Por isso o autor de Eclesiastes, Salomão, vai dizer que Deus plantou a eternidade no coração do homem, mas ele anda meio cego, ele anda meio insensível para essa realidade da eternidade. Ele não tem olhos para ver o reino de Deus, ele não nasceu de novo, ele não, é aquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios 5, desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta desse sono, né, e começa a observar como está Deus nos rodeou de eternidade, como Deus nos rodeou de bens, e todos esses bens nos quais Deus nos rodeou são apenas experimentos, são degustações do prazer, da satisfação, do maravilhamento que a gente vai viver quando a gente sair desse tempo, quando a gente morrer e entrar dentro da nossa pátria celestial, quando a gente puder ver Deus face a face, né? Aquela mentalidade de que o céu vai ser um tédio, né? Porque vai ficar lá tocando harpinha sem nada para fazer. Gente, se um momento de maravilhamento nessa terra parece uma eternidade, uma boa música que a gente ouve, né? Um bom momento com a família, parece que você quer segurar aquele momento para que ele não termine mais. Não é assim? Um momento bem gostoso com a família, com os amigos, uma boa conversa com um amigo, parece que você decola para dentro da eternidade. Aí você olha, né? Esses dias eu estava trocando uma ideia com
o pastor Hernoldo, quando a gente bateu no horário, ele falou, nossa, hoje foi nosso recorde, a gente tinha conversado 2 horas e 40 minutos. Foi isso mesmo, né, meu amigo? Foi 1 hora e 40, 2 horas e 40, enfim, foi um bom tempo conversando, né, e o tempo voou. A gente não percebeu que aquele tempo tinha passado, porque estava conectado, estava gostoso, foi um tempo bom, foi um ensaio da eternidade. Imagina a dimensão de comunicação que a gente vai poder ter na eternidade, sem as fragilidades que a gente vive agora, né? Então toda boa conversa, toda boa amizade, toda boa superação, tudo que é gostoso nessa vida é Deus dando, são trombetas, né? São como que anjos, mensageiros nos avisando. Imagina o que vai ser na eternidade. Aquece o seu calor, aquece a sua vida, né? Em direção à eternidade, para a gente aprender a viver. Né? É o que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:13, né? 11, 12, 13, aliás, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Então, se de repente eu não tenho uma boa comida, né? A sua comida está um pouco ali debilitada, não é aquela comida maravilhosa que você gostaria de comer, mas você tem aquela comida, saboreia ela, né? O que o Salomão também vai dizer lá em Provérbios, que é melhor um bocadinho seco, né, uma farinhazinha ali, um feijãozinho com farinha, num lar carregado de paz, carregado de eternidade, com dimensão, com noção do que é eterno, e não do que é transitório, do que dos melhores e mais finos banquetes, né, dos melhores e mais finos banquetes, que mas onde não tem paz, onde não tem paz. Então, o Evangelho é isso. Essa simplicidade maravilhosa, né, que nos conecta com a realidade de gratidão a Deus, né? Tendo ou não tendo, Deus continua sendo Deus, preso ou livre, né, sendo escravo, sendo livre, sendo homem, sendo mulher, todos, né, em Cristo Jesus não há acepção. O Evangelho é acessível a todos, esse contentamento, esse maravilhamento, essa coisa boa de se viver, né? E lá o autor de Isaías, no capítulo 55, ele vai falar uma coisa que serve de lição para nós aqui e de aplicação também para esse dia de hoje, né? Ele vai falar assim, quando a Bíblia faz esse com exclamação, é algo que é expressivo, né? É uma exclamação mesmo, né? É Deus ali, é como se fosse um gemido do coração de Deus, é como se fosse a sede do coração de Deus. É mais ou menos isso, né? E ele vai dizer, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Que é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a bondade de Deus. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. É isso a promessa de Deus para nós, que bondade e misericórdia. Então que Deus te dê olhos para ver o reino dele, que Deus nos dê olhos, que Ele abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para a gente ver a eternidade, como a eternidade está nos cercando o tempo todo. E ele vai continuar dizendo assim, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, a vossa vida, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, com o manjar da paz, com o manjar da mansidão, da benignidade, da bondade, da fidelidade, do domínio próprio, os manjares do amor de Deus, que é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é isso, gente, que a gente precisa se apegar. Nesse mundo tudo é passageiro, a gente precisa superar esse mundo com essa ambição, com essa santa ambição da eternidade. E ele vai continuar dizendo aqui, né? Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ou seja, a Jesus, né? Quando fala de Davi, está falando da aliança que ele vai fazer com Jesus. O que Deus faz em Jesus, ou nos envolve em Jesus. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel,
que este te glorificou. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo Jesus todas as nações da terra são alcançadas, né? Uma nação que nunca conheceu, uma nação que não era a nação de Israel, não era o povo eleito, agora é eleito. A pessoa que não era amada agora é amada. Deus ama tanto Nicodemos, um fariseu da alta corte de Israel, assim como Deus ama aquela mulher que vive em adultério, que tem dificuldade de relacionamento, assim como Ele ama a prostituta, como Ele ama o mendigo, como Ele ama o leproso, como Ele ama a todos, né? Deus não faz acepção de pessoas. É nisso que está uma grande riqueza. E Ele vai continuar dizendo aqui, olha assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem antes primeiro que reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo pela qual designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Então, meu amigo, minha amiga, vamos nos apegar à palavra do Senhor. Toda a criação foi criada pela palavra de Deus e toda ela nos remete à eternidade. Vamos nos apegar em Cristo Jesus, vamos nos apegar à eternidade, não ao pão que perece. Quando você sentir fome, lembre-se que essa fome só está comunicando, né? Quando você saciar a sua barriguinha com aquele alimento gostoso, com aquela galinha caipira, né? Com aquele piqui, eu não gosto muito de piqui, mas gosto de gueroba, né? Com aquele pão de queijo, né? Com aquele arroz simples, bem temperado. Coma aquela comida com gratidão ao Senhor, lembrando que maior é a satisfação das palavras de Deus, né? Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E essa comunhão gostosa, né? De gerar gratidão, né? Você abraçar aí um filho, abraçar sua esposa, se contentar com o que você tem. Observa o que você tem. Você tem a salvação, você tem uma família bonita, né? E ainda você tem filhos, e ainda que a vida tenha sido batido pesado em você, ainda assim Deus te rodeou com bondade, ainda assim Deus te rodeia ainda hoje com alegres cantos de livramento. O diabo é só aquele animalzinho selvagem que anda ao seu derredor, buscando a quem possa tragar, mas ao seu redor estão acampados os anjos do Senhor. Sobre você está o Espírito Santo, dentro de você está o Espírito Santo. Então nós estamos envolvidos com a eternidade, nós estamos envolvidos com a bondade, que Deus nos dê olhos para ver aquilo que é eterno, aquilo que é eterno. E a gente vai continuando nessas lives, falando de eternidade, e a gente vai buscar aqui um caminho para ritmar a minha vida e a sua vida dentro da eternidade. Amém, meus queridos? Alguém falou aqui algo bem interessante mais cedo e eu não consegui ler. Estou voltando aqui a Viviane. Pastor, essa foi a palavra que o Senhor me deu para sair da depressão há anos atrás. Admirar a criação foi parte do meu processo de cura. Porque quando a gente admira a criação, quando a gente degusta uma boa música, a gente se conecta com a eternidade, né? Não é para acabar a vida ali, né? É para simplesmente para se lembrar do Senhor, para se lembrar da eternidade. A criação é uma grande voz de Deus, né? Pisar na terra, né? Tomar banho de cachoeira, andar descalço na terra, né? No mato, né? É uma delícia, cura a depressão. E de fato, porque Deus está ali atrás assistindo tudo isso. Amém, meus queridos? Vamos orar então? Pai Celestial, obrigado porque Jesus é a nossa fonte de vida eterna. Obrigado, Pai Celestial, porque em Cristo Jesus recebemos a água que de fato sacia a nossa sede. Deus, eu oro por esse coração que está cansado, que está atribulado. Que ele receba agora, Deus, esse transbordar do Teu Espírito, esse saciamento eterno no nome de Jesus. Que o Senhor seja a cura para o que está doente, que o Senhor seja o consolo do cansado. Pai Celestial, em nome de Jesus, e nos ensine a viver contente em toda e qualquer situação. Nos ensine a aspirar
com ambição santa a nossa terra natal, a nossa pátria celestial, e ajudar também as pessoas a desejarem os bens eternos, a desejarem a sua presença. Nos ensina, Deus, a educar, a disciplinar os nossos filhos, nos ajuda a sermos amigos, a pessoas melhores, que estimula nas pessoas essa fome, essa sede pela eternidade, que eles no convívio conosco possam perceber que a vida não para aqui, que a vida é mais do que isso, que ela é eterna. Beijo grande no seu coração e até domingo em nome de Jesus.